Olá, meu querido aluno do sétimo ano, estamos aqui através dessa videoaula para dar continuidade ao nosso estudo com os números inteiros, né? Estudamos em sala de aula adição, subtração, multiplicação e agora vamos estudar a divisão, certo? Para dar início a esse estudo, vamos revisar a regra de sinais, né? Voltada para multiplicação e divisões. Sinais iguais. Quando eu estou fazendo uma multiplicação ou divisão com sinais iguais, vai me gerar um número positivo. Sinais diferentes vai me gerar um número que? Negativo. Certo? Fique atento nessas regras. Certo? Então, a divisão é uma operação inversa da multiplicação. Em uma divisão exata, o quociente é um número que, multiplicado pelo divisor, tem como resultado o dividendo. Né? Exemplo, 20 dividido para 5 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 5 é igual a 20. Então, isso eu estou fazendo uma divisão dentro dos números naturais. Então, como será feita a divisão com os números inteiros? Para dividirmos números inteiros, procedemos da mesma forma com os números naturais, porém, devemos observar as regras de sinais com atenção, certo? Então, vamos lá. Então, fica assim, ó. Essa mesma ideia pode ser aplicada em divisão com números inteiros. Vejamos. Mais 30 dividido por mais 6 é igual a mais 5. Por quê? Porque mais 5 vezes mais 6 é igual a mais 30. Então, menos 30 dividido por menos 6 é igual a mais 5. Por quê? Menos 5 vezes menos 6 é igual a menos 30. Então, de forma geral, podemos observar a divisão com números inteiros em dois casos. Em uma divisão, se o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal, o quociente será número positivo. Como assim? Exemplos. Menos 60 dividido por menos 10, vamos gerar mais 6. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Vou dividir, normalmente, como fosse números naturais. 60 dividido para 10 vai dar 6. Aí eu vou atentar agora o sinal. São sinais idênticos, né? O mesmo sinal, vai gerar um número positivo. Por isso ficou mais 6. Mais 32 dividido por mais 8, vou dividir 32 dividido para 8, 4. Como os sinais são idênticos, são o mesmo, vai me gerar um número que? Positivo. Né? Segunda regra. Em uma divisão, se o dividendo e o divisor tiverem sinais contrários, o quociente será um número negativo. Como assim? Exemplo. Menos 100 dividido por mais 20. Lembrando que eu vou fazer como 100 dividido para 20 vai dar 5. Aí eu olho o sinal. São sinais contrários, ou seja, opostos. Vai me gerar um número negativo. Então, a resposta é menos 5. Nesse caso agora, o segundo exemplo. 20 dividido para 10 dá 2. Eu vou olhar para o sinal. São sinais contrários. Então, gerar um número negativo. Menos 2. Observações importantes, certo? A divisão de zero por qualquer número inteiro diferente de zero tem como resultado zero. Nem sempre podemos efetuar a divisão exata em números naturais. Nesse caso aí, ó, menos 3 dividido por mais 6 não pertence aos inteiros, certo? Pertence a outro conjunto que vamos estudar adiante. A divisão em números inteiros não possui propriedades comutativa, associativa, elemento neutro ou fechamento. Certo, gente? Gente, as regras de sinais da divisão é a mesma da multiplicação. Não pode esquecer disso. E não existe divisão com um divisor igual a zero. Vamos ver alguns exemplos, né? Calcula o resultado das operações. Então, gente, como é que eu vou fazer isso aqui? De maneira mais simples. Vou dividir normalmente, depois eu vou olhar para o sinal. 6 dividido para 3, certo? Lembrando que os sinais aí são o quê? Idênticos, são iguais. Então, gerar um número positivo. 6 dividido para 2, 6 dividido para 3, 2. Então, vai gerar um número positivo. 10 dividido para 5 vai dar o número 2. Aí eu vou olhar para o sinal. Se tiver sinais, são sinais o quê? Contrários, opostos. Nesse caso, vai me gerar um número negativo.
Menos 2 negativo. Aí, menos 32 dividido por menos 4. Aí, 32 dividido para 4, 8. Lembra que os sinais são o quê? Idênticos. Nesse caso, vai gerar um número positivo. Aí, o segundo, 15 dividido para 5, vai gerar um número o quê? 3. Nesse caso, como são sinais idênticos, vai gerar um número positivo. Determine o valor de x. Nesse caso aí, gente, ó, eu tenho que isolar o x, deixar o x sozinho de um lado da igualdade. Tudo que não tem x, eu passo para o outro lado da igualdade. Se eu estou dividindo x dividido por menos 3, quando menos 3 passa para o outro lado, se ele está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando. Daí, né? X é igual a menos 8 vezes menos 3. Quanto é 8 vezes 3? 24. São sinais idênticos, então vai gerar um resultado o quê? Positivo. Então a resposta é o quê? X é igual a 24. Próximo exemplo. Calcule o valor de cada expressão. O primeiro passo é vamos resolver tudo que está dentro do parênteses. Vai ser 16 menos 30. Nesse caso, gente, a gente tem que ficar atento para aquelas regrinhas, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal de maior número. Então vai ficar assim. 16 menos 30, menos 14. Mais 48 dividido por menos 2. Então fica menos 14 com mais 48 vai dar mais 34. Dividido por menos 2 vai dar 17. Lembrando que os sinais contrários, negativo. Então está menos 17. Então, gente, essa videoaula foi para mostrar como é feito, né? A divisão com números inteiros é o mesmo processo dos naturais, só que tem um pequeno diferenciado que tem as regrinhas dos sinais. Ficar atento à regra dos sinais e tem uma atividade do livro de matemática na página 52 e 53. Então, gente, resolva esses blocos de exercício. Qualquer dúvida, entre em contato, certo? Que eu vou estar tirando dúvidas através do WhatsApp, certo? Então, bom estudo e até o retorno.